só avisando a vocês que nós vamos começar, tá, a gravar o nosso terceiro dia de atividades, a nossa oficina de Libras. Professora? Boa tarde, para quem não me conhece, sou Ana Patrícia, né? Eu sou professora de Libras, e a gente vai começar a oficina de Libras hoje com uma reflexão básica, tá? Vou passar um vídeo para vocês, a gente começa com essa reflexão e depois a gente parte para uma etapa mais prática. Quem não estiver ouvindo, não tem problema, o vídeo tem legenda.
Então, voltei. Essa primeira parte, que eu gostaria que vocês pensassem, e principalmente num sinalzinho muito importante, que é empatia. Né? Esse sinal de empatia, ele traz bem essa reflexão de se pôr no lugar do outro. Patrícia, meu amor, quando você for falar, como você vai fazer como se você puder parar a apresentação, que é para a sua tela ficar maior, para a gente ver, porque como está tendo a apresentação, a gente te vê bem miudinha. E quem está no celular nem vê. Deixa eu parar a apresentação um pouquinho. Obrigada por avisar. Assim, Socorro, abre a apresentação na sua chamada. Sim, pode deixar. Eu acho que fica melhor, porque senão eu vou ficar toda vez fazendo essa confusão. Pode deixar. Só um momento. Enquanto o Socorro vai abrindo, eu vou fazendo a reflexão aqui com o pessoal. Então, gente, a gente pensa assim, o que é empatia, né? Que é esse movimento aqui com as mãos. A mãozinha assim, em forma de garra, uma fica no peito e a outra com a palma para frente, e a gente troca. É o sentido da empatia, é o se pôr no lugar do outro. O movimento só faz uma vez, tá? Faz assim, volta. É se pôr no lugar do outro, é sentir e entender o mundo, não só da sua perspectiva, mas na perspectiva do outro. E aí a gente fica pensando, será que Libras é importante só na educação? Ou a gente tem que ter Libras em outros espaços? Pessoas que saibam Libras, não precisa ser intérprete extremamente fluente, mas pessoas que saibam Libras em outro espaço, para uma comunicação mínima. Para poder ter uma comunicação mínima. Então, a gente pode pensar na Libras não apenas como uma língua para o surdo dentro das escolas, mas para um surdo quando ele chega no hospital, quando ele vai ao mercado, quando ele chega numa delegacia para prestar uma queixa. Então, em todos os espaços seria importante as pessoas terem o conhecimento básico do que é a Libras. E hoje a gente vai passar assim, o básico do básico do básico, o praticamente rasteiro da Libras. É aquela ideiazinha só para dar uma instigada em vocês quererem aprender mais um pouquinho e querer se comunicar com essa língua que eu sou suspeita, porque eu acho linda e sou apaixonada por ela. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma reflexão sobre o vídeo? Pontuar alguma coisinha? Não, está todo mundo entendendo? Ok, Terezinha, qualquer coisa pode falar, viu? Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito sozinha, eu gosto que vocês participem. Eu deixo o chat aqui aberto do meu lado, porque eu quero ver o que é que vocês estão comentando, vocês podem participar. Se quiser abrir a tela, avisa, professora, eu quero falar, a gente dá o espaço para abrir a tela. Aula sozinha dá uma depressão? Socorro, meu amor, vou pedir para você desligar seu microfone.
Tá desligado, tá não? Fazendo eco, não, tá ligado, tá fazendo eco para mim. Não sei por Não. Peraí. Jesus. Eu me interti aqui organizando o slide, mulher. Tá certo. Agora vai dar 10h30. Não desligou ainda. Mas eu vou continuar. Eu sei, eu não estou conseguindo fazer slide. Enquanto Socorro procura aí onde desliga o microfone, a gente continua. Gente, então, para quem chegou um pouquinho atrasado, sou a professora Ana Patrícia. Eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia, sou aluna do curso do Letras Libras, sou tradutora e intérprete de Libras e fui professora de Libras pela UFRN de 2018 até julho de 2020. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns conhecimentos sobre Libras, sobre a língua de sinais. E a gente começa com a parte bem básica. Você pode passar o slide para mim, Socorro, por favor? Professora, eu estou com tudo travado aqui. Assim que eu conseguir mexer o mouse, eu juro a você que eu resolvo isso. Travou? Travou foi tudo. Espera aí que parece que vai dar certo agora. Só um momentinho, viu? Deixa eu só tirar o áudio. Tá, ok. Então, a gente vai começar... Se eu conseguir achar o seguinte, eu vou andando, quando você abrir, você me avisa, que aí a gente vai passando o slide, tá? Eu vou para o primeiro slide agora. Já me apresentei. Então, Libras, o que é Libras? Para começar a entender a brincadeira. A sigla Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Então, Língua Brasileira de Sinais não é linguagem, tá, gente? E a diferença de língua e de linguagem, ela é sutil, mas ela existe. A língua, ela tem um estudo gramatical próprio, ela tem estrutura própria, ela tem a parte da morfologia, da sintaxe, da gramática, ela tem todos esses elementos que condizem com uma língua, como a gente encontra na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua espanhola. Nós também temos isso na Libras. Linguagem, ela é um instrumento linguístico, certo? A linguagem, por exemplo, a gente tem o braille. O braille é um tipo de linguagem. Por quê? Ele depende da língua portuguesa para poder existir. Ele está dentro da língua portuguesa e ele se usa da gramática da língua portuguesa e das estruturas da língua portuguesa. Ele muda a forma da escrita. Então, língua de sinais, né, Libras, ela é oficialmente reconhecida pela Lei 10.436, a Lei de Libras, que a gente está justamente no período da semana da comemoração do Dia dos Surdos, é uma coisa que eles enfatizam muito, e no vídeo falou também. Uma das maiores conquistas do surdo foi o reconhecimento dessa Libras. E esse reconhecimento permitiu o acesso à escola, permitiu o acesso a diferentes espaços, a luta pelos intérpretes, tudo partiu do reconhecimento da Lei de Libras, tá? E essa língua, ela tem características específicas. Alguns empréstimos de língua portuguesa a gente vai encontrar, sim, mas esses empréstimos, eles não influenciam a língua diretamente. Eles existem porque ela coexiste dentro do Brasil, onde nós somos falantes do português. Essa coexistência, às vezes, traz uma coisa ou outra da nossa língua. Do mesmo jeito que a gente tem palavras de origem de outros idiomas, na Libras nós vamos ter palavras e usos de origens da língua portuguesa. Certo? Acho que agora vai dar certo. Então, Socorro consegue passar para o próximo slide? Vê aí se dá certo. Consigo sim, Ana Patrícia, só um momento, viu? Ok, amor. Tu entrou de novo. Então, gente, a parte gramatical da Libra, a gente não tem condição de aprender
tudo hoje, mas eu vou trazer a parte que a gente estuda mais, a questão da morfologia, que é os parâmetros da Libras. Vou trazer alguns sinais de saudação e de como você se apresentar para uma pessoa surda. E vou trazer também alguns números, algumas informações e o alfabeto manual. Essas informações, elas servem para o momento inicial da língua, para o momento de primeiro contato. Nossa, chegou um surdo perto de mim, o que é que eu faço? Meu Deus, vou sair correndo. Entrar em pânico, né? Gritar por alguém. Não, a gente pode, de forma simples, se apresentar para o surdo, tentar entender o que ele quer. E vamos usar o alfabeto manual, que é um empréstimo linguístico. Tá? Quando a gente for explicar os parâmetros, eu vou explicar por que o alfabeto manual é um empréstimo linguístico. Socorro, quando você conseguir mexer no slide, eu estou no slide do alfabeto, tá? Tá certo, Ana. Eu estou tentando aqui, eu vejo, mas não consigo mexer. Eu estou tentando colocar ele em modo de apresentação. Certo. É que como eu uso um sistema operacional diferente do que você fez no slide... Eu estou conseguindo visualizar ele no seu Isso, computador. só o primeiro slide. Você pode só ir subindo ele. É isso que eu não estou conseguindo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Então, gente, o alfabeto manual. Vou seguir a sequência do alfabeto, não. Eu gosto de ensinar o alfabeto manual de forma diferente. A gente vai aprender o alfabeto manual pelas configurações parecidas. Por exemplo, a letra A, que é assim, o punho fechado e o polegar aqui do lado, certo? A letra S, eu boto o polegar aqui na frente. Então, são duas letras que elas têm configurações parecidas. Letra A, letra S. Letra B, se eu estiver fazendo muito rápido, vocês avisem, eu faço mais devagar. Letra B, C, o C, ele faz assim, a mãozinha toda, tá vendo? O C, ele lembra, né, o desenho da letra C aqui, mais ou menos. Letra D, levanta o dedo indicador, tá, gente? Todos os outros dedos ficam fechados, fazendo a bolinha assim, ó, dá para botar o olho. Dá para olhar por ela. Todos os outros dedos ficam fechados e quem levanta é só o dedo indicador. Certo? Letra D, letra E. E vou mostrar agora uma letrinha que muita gente confunde. A letra F e a letra T. Calminha que eu reiniciei a máquina, quando eu voltar vai dar certo, viu? Tá certo. A letra F, para lembrar, eu sempre usei assim, F fora, o dedo fica fora. T de tatu, o dedo fica dentro da toca. Então, o dedo fica aqui por trás do dedo indicador, assim, ó. A letra você faz aqui no seu conforto, tá? O braço assim, letra F. Não precisa se entortar, não. Eu entorto que é para vocês poderem ver o desenho da letra. Letra G, de gato. Você pensa a letra G, ó, a cabecinha e o barrigão da letra G aqui, ó. Letra G. A letra G, ela tem a mesma configuração da letra Q de queijo. Ó. Q, eu aponto para baixo. G, com a mão apontando para cima. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Muito bem, Maradona. Então, letra G, letra Q. A letra H, ela tem duas configurações. Tem assim, que o pessoal usa, certo? Como se fosse a letra U, os dois dedinhos juntos assim, e dá só uma volta, H. E tem uma configuração
que ela é mais difícil. Você faz assim, o pezinho da galinha, bota o polegar aqui no meio, aí vai fazer um movimento circular do mesmo jeito. Essa configuração aqui que eu estou usando, eu uso para a letra H, para a letra P. Eu boto o dedo médio para apontar para baixo, ela fica a letra P. E a configuração assim com o movimento para cima é a letra K. A mais difícil. Eu acho essa configuração a mais difícil. Muita gente se confunde. Então, letra H, assim, dá uma volta. Ó, só uma volta. H. Se eu subir, o movimento de subir, letra K. Se eu apontar o dedo médio para baixo, é letra P. Certo? Até aí tudo tranquilo? Aí a gente vai para a letra I. É só o dedo mindinho levantado. Uma letrinha bem facinha. E com essa configuração da letra I, a gente faz o desenho da letra J. Ó. Só isso. Faz um movimento como se você estivesse desenhando a letra J no ar. J. O K a gente já fez. A gente faz agora a letra L. Certo? Eu vou ficar perguntando certo a vista de linguagem, mas se alguém tiver com dúvida, pode me avisar. Letra L, M, com os 3 dedos para baixo, pode baixar o cotovelo, eu estou fazendo alto por conta da configuração da câmera, mas o M pode ser assim, tá? M e N, com os 2 dedos para baixo. Essa configuração do M eu também uso na letra U, com o dedo para cima. Se eu boto para baixo é N, se eu boto para cima é letra U. O, certo? Letra O. P a gente já fez, Q a gente já fez, agora a letra R. Só assim, os dedos cruzados. Letra R. Letra S a gente já fez. Letra T também. Letra U também. Letra V. E o W. O X, a configuração de mão é essa daqui. A mão de vocês vai ficar assim. O dedo indicador, ele fica um pouquinho curvadinho. Aí você vai lá na frente, faz de conta que tem aquela bandejinha de brigadeiro, sabe? Doce. Você vai lá na frente, ó, rouba a bandejinha de brigadeiro para perto de tu. Então, ó, vai lá no brigadeiro e puxa para perto de você. É o X. E a letra Z é só o desenho. Não precisa ser o zorro. Precisa assim, tchá, os xão, não. A letra Z é bem grande, assim. Tchá, precisa não. Vamos fazer um Z pequenininho aqui, ó. Só o movimento do meu indicador já resolve, ó. Para trás, para baixo, para trás de novo. Letra Z, ó. Ok? Não precisa ser o zorro. Eu vou abrir meu slide, eu acho que o Socorro teve um probleminha, ela não está conseguindo abrir o slide. Eu vou abrir meu slide aqui de novo, botar a apresentação. Tá me ouvindo, Patrícia? Agora eu ouvi. Eu tive que reiniciar a conversa, eu tive que reiniciar tudo aqui. E eu sem problema. Eu abro tá aqui. Errada, mas vai dar certo. Pronto. Mas aí, desculpa mesmo. Sem problema, Socorro. Sem problema. Como não vai ter vídeo, eu vou fazer assim, eu vou abrir para mostrar ao pessoal a tela e quando eu for fazer o sinal, eu tiro minha apresentação de tela. Eu vou abrir aqui só para eles verem uma tabelinha aqui. Então, vamos recapitular, eu vou botar... Sim, eu ia esquecendo, gente, o cedilha. O cedilha, ele tem sinal diferente da letra C. Qual é o sinal do cedilha? Você faz como se fosse a letra C e dá uma tremidinha na mão. Tá? É o cedilha.
Vou botar o slide e vocês veem, daqui a pouco eu volto para a minha tela. Então, olha aqui no slide. Só para vocês refrescar a memória, fazer a repetição agora na sequência que a gente conhece, né? Que é a sequência alfabética. Então, A, com a mão fechada. B, polegar na frente da palma da mão, os 4 dedos abertos. C, a gente faz o desenho da letra C com a mão, ela é bem didática, não dá para esquecer. O C cedilha, lembra que eu falei? Uma tremidinha básica com a mão. Mostro já a vocês. A letra D, todos os dedinhos com as pontinhas juntas, só o indicador levantado. A letra E, você dobra os dedos, mas não fecha a mão em punho. Você dobra só os dedos, tá? Em direção à palma da mão. Letra F, os dedos levantados, baixa o dedo indicador, coloca o polegar à frente do indicador. Letra G, todos os dedos fechados, como punho, levanta o indicador. Fez a letra G. Aqui, nessa imagem que eu estou mostrando a vocês, eles mostram a letra H simples, que é aquela que eu disse a vocês, ela é mais fácil de fazer, que é os 2 dedinhos juntos e dá uma voltinha só, tá? Letra H. Letra I, fecha a mão em punho, polegar na frente dos dedos, levanta só o dedo mindinho. J, desenha com o dedo mindinho a letra J no ar, tá? Letra J. Letra K, abre os dedos, o médio, indicador e polegar, coloca o dedo polegar entre o dedo médio e o indicador e faz um movimento subindo, de leve. Não precisa subir muito, não. É um movimento curto. K. Letra L, mão fechada, levanta o dedo indicador, abre o polegar, letra L. Letra M, apenas 3 dedos estirados, certo? Juntinhos, apontando para baixo. E na letra N, 2 dedos apontando para baixo, juntinho. O, todos os dedos encostando nas pontas. Alguém quer falar? Não. Não, mas já que você abriu o microfone, se você quiser, já estou com a apresentação aqui no ponto, nesse slide aí, viu? Pronto, então eu quero sim, eu fico melhor se eu ver vocês. Já que você tá, vou voltar para olhar para vocês, que eu me acho mais bonita olhando para vocês. Então, letra A, ó, os dedinhos juntinhos assim. Deixa a brechinha aqui, aquela de vocês brechar, olhar assim, ó. Fosse binóculo, pronto, letra O. Letra P, é a mesma configuração da letra K, ó. Bota o dedo polegar aqui entre o indicador e o dedo médio, só que você vai botar o dedo médio para apontar para baixo. Letra P. Letra Q, todos os dedinhos fechados e o indicador aponta para baixo. Letra R, cruza os dedos, ó. Os dedos cruzados. Palma virada para frente. S, punho fechado, polegar na frente dos dedos. Polegar de lado é letra A, polegar na frente dos dedos, letra S. Letra T, abre os dedos, baixa só o dedo indicador, coloca o polegar por dentro do indicador. Letra U, junta assim, ó, mão fechada, segura aqui os outros dedinhos com o polegar, junta os dedinhos, U, os 2 dedinhos, indicador e médio apontando para cima. V, abre os dedos. W, ele configura como se fosse o número 3, dedo anelar e médio indicador aberto. X, curva levemente o dedo indicador, ó, levanta ele, curva ele levemente, vai lá na frente e puxa, como se estivesse puxando algo para perto de você. X. Y, baixa todos os dedos, levanta só o mínimo, o dedo mindinho,
e o polegar. Deixa só eles dois abertos. Esse é o Y. E o Z, desenha a letra Z na tela. Tá? Na tela não, ó, na tela. Desenha a letra Z na sua frente. Certo? Esses são o alfabeto manual. E para que a gente usa o alfabeto manual? A gente usa para fazer o seu nome, para alguma palavra que você não está conseguindo entender o sinal. O surdo, ele pode fazer no alfabeto manual. Ele fez o sinal, você disse que não entendeu. Ele vai usar o alfabeto manual para explicar a você o que é que ele quer. Ele não é só isso na Libras. Na Libras tem muito mais coisas, mas ele é uma ferramenta muito boa para quem está aprendendo. Para quem está conhecendo a língua, saber o alfabeto manual faz parte. E agora nós vamos para os números. Ana, não, você tira a sua apresentação. Eu não tirei, não? Tirou, não. O povo tá olhando minha tela. E eu jurei que tirei. Não está apresentando mais, não. Não está apresentando, não, Socorro. Tá, é só fixar. Para quem ainda está vendo a tela, né, que está sendo apresentada, é só fixar na telinha de Patrícia que ela aparece maior. Não tá mais. Eu já tirei minha apresentação, Socorro, só tá a sua. Certo? Voltando. De boas, de boas. Tá conseguindo visualizar o slide 4? Tô. Que agora nós vamos para o número, mas antes para o número, deixa eu mostrar o movimento do cedilha. É só isso, gente. É um pouquinho assim de lado, ó. Tá vendo? Movimento do cedilha. Precisa tremer muito, não. Assim, é só um movimentozinho de leve, cedilha. Os números. Os números em Libras, eles mudam por dois motivos. Primeiro, porque ele pode ser uma referência. E o segundo, porque ele indica uma quantidade. O que é um número de referência? Número de casa, idade, número de telefone. Então, quando a gente está falando desses números, a gente do 1 ao 4, e essa mudança só vai acontecer do 1 ao 4, tá? A gente usa 1, 2, 3, 4. Quando eu estou falando de quantidade, eu vou usar aqui 1, 2, 3, 4, certo? O número 10, 11, 12, tanto em quantidade quanto em questão de número de referência, você vai usar aqui, ó, 1, 0, 10, 1, 1, 1, 2, tá? Daqui para frente você vai usar os números usando essa configuração aqui, 1, 2, 3, 4. Você só muda para cá, para essa posição, quando for indicar quantidade até o número 4. Passou daqui, a gente segue normal. Só essa diferença mesmo. E quando for os números ordinais, aqueles que indicam ordem, a gente dá um leve movimento. O 0, assim, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai dar esse movimento de como cedilha, um movimento tremido só um pouquinho. 22º, 35º, dá uma tremidazinha de leve, certo? Então, vamos ver os números do 0 ao 9. 1 é só com polegar. 2, polegar indicador. 3 é o indicador, o médio e o anelar. 4, indicador, médio, anelar, mindinho. Ok? Aí vamos para a configuração mais chata, que é a do número 5. Como é que eu faço essa configuração? Abra a mão, fecha mindinho e anelar, segura eles aqui com o polegar, junta o dedo médio e o indicador e
curva ele um pouquinho, é só um pouquinho. Se vocês pararem para olhar o desenho, aqui ele lembra o número 5, ó, a barriga. Ó, você vier com um lápis aqui, ó, vai fazer o desenho do número 5. Certo? Isso vai ajudar um pouco vocês a lembrar. Essa, para mim, é a configuração mais chata dos números, é ela. Porque o 6, você vai fazer assim, ó. Dá para vocês verem? Todos os meus dedos, eles estão encostando aqui nessa linhazinha do meu polegar. Ó, eles encostam aqui. Então, fica assim. Certo? Então, número 6, que é a mesma configuração para o número 9. Então, ó, 6, o polegar está para cima, 9, o polegar está para baixo. O número 7, ele vem aqui, ó. Lembra da letra Q, que o dedinho tá assim, de lado? O número 7, você bota o dedo de polegar assim um pouquinho para frente, ó. Para ele ficar assim, de biquinho. Então, ó, número 7. O número 8 é a mesma configuração da letra S. Essa aqui. Ah, mas como é que eu vou saber se é o número 8 ou uma letra S? Bom, se a pessoa estiver te dando o número do telefone, é o número 8. Se ela estiver dizendo o nome dela, é a letra S. A gente diz assim, depende do contexto. Então, ela vai sempre dizer para você, de acordo com o contexto, você vai olhar e vai dizer se é um 8 ou se é um S. E o 0 é a mesma configuração da letra O. O sinal de número, quando eu quero falar o sinal de número, é esse. Ó, o punho assim fechadinho, aqui na frente do peito. Número. Tanto faz se você é destro, se você é canhoto. Número. E o sinal de alfabeto é A, B, C. Ok? Tá tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão com a mão doendo, cansado, fazer um alongamento? Tá? Esticar as mãos. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, Ariana. Quando é que alguém tem alguma dúvida nas tuas aulas de Libras, Ana Patrícia? Sempre tem. Vai aparecer uma dúvida. Quiser perguntar, tá livre aí para perguntar. Eu tento ser o mais clara possível. Mas faz um alongamento assim, a mão dói um pouquinho quando você está começando, até porque quando a gente começa Libras, a gente tem o mau hábito de querer sinalizar assim, e de se entortar para fazer. A gente esquece da ergonomia do nosso corpo, né, de fazer arrumadinho. Então, às vezes eu pego o pessoal fazendo Libras assim, eu digo, gente, baixa o cotovelo para não ficar com o ombro doendo. Baixa o cotovelo, faz aqui embaixo, nessa altura, dá tudo certo. Né? Dá tranquilinho para fazer. Então, voltando. Quando a gente usa o alfabeto manual para dizer uma palavra ou o nome de uma pessoa, se apresentar, a gente chama ele de datilologia. Eu vou botar até o nome aqui no chat, que eu sei que o pessoal sempre tem dificuldade de escutar essa palavra. Datilologia. Datilologia é o uso das letras do alfabeto manual para formar palavras dentro do contexto de Libras, dentro do contexto sinalizado. Então, quando você não está entendendo, não sabe, vai usar a datilologia, que o sinal é esse. Você imagina como se tivesse um teclado aqui na frente, você estivesse teclando várias coisas. Esse é o dedinho, eles mexem assim, ó, sequenciado, como se estivesse realmente digitando alguma coisa aqui do seu lado. Fosse um teclado invisível. A datilologia. Não esqueçam de assinar a lista de frequência para ter seu certificado, viu, gente? Já está disponível aí no chat. Socorro, passa o slide para mim, por favor, que eu estava tentando passar ele aqui no meu computador. Passa para o próximo slide, Socorro. Eu passei, mas eu acho que eles são iguais. Ficou repetido. 4, tá vendo? É. Slide 5. É falha de digitação. Não, tudo bem. E agora a gente vai ver
uma parte importante da Libras. Eu acho que de tudo que vocês podem conhecer sobre Libras, entender isso aqui vai fazer uma grande diferença na vida de vocês para assistir Libras e para ter contato com o surdo nas próximas etapas. Espero que vocês saiam daqui querendo fazer um curso de Libras. A mão fica na frente, quase aqui lateralizada, Poliana. Por exemplo, eu vou fazer meu nome, eu faço aqui, ó. Patrícia. Eu não preciso sair. Patrícia, andando com a mão, não. Eu posso fazer a mão parada aqui e eu faço as letras. Certo? E também é importante, se você for dar um espaço, no caso, meu nome é Ana Patrícia, então eu faço Ana, um espaço, Patrícia. Esse espaço eu digo assim, lembra aquela máquina da datilografia? Não sei se tem alguém aqui que é dessa época, talvez Maradona é velho igual a mim. Máquina da datilografia de antigamente, a gente digitava, tac, 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 aí tinha que empurrar ela, para ela voltar. É tipo isso. Então, é como você digitou seu nome aqui, ó, Ana, empurra para me dar espaço, Patrícia. Deixa não, Maradona, deixa você quieto não, vai assistir minha aula, eu vou perturbar você até o final. Nem se preocupe, não vou deixar você cochilar. Então, certo? Ok? Entendido até aí? Vamos falar dos parâmetros da Libras. O que é esse parâmetro? Vou fazer uma comparação simples. Na língua portuguesa, quando a gente está estudando as palavras, a gente estuda letra, sílaba, palavra. Não é isso? Nas letras, a gente vai estudar os fonemas, os morfemas, para poder chegar numa palavra. Na Libras vai acontecer o mesmo estudo. Só que, em vez de eu ir trabalhar a questão do som das letras para formar a palavra, eu vou trabalhar outras características que é de uma língua visoespacial. Então, comecem a pensar assim, para eu construir uma palavra, eu preciso de letras, sílabas, para chegar numa palavra, ok? Para eu formar um sinal, seja ele qual for, eu vou ter 5 parâmetros. Ou vou usar todos eles, ou vou usar algum deles. Então, quais são os parâmetros? O sinal de parâmetro, para começar, a palma da mão, vai botar assim, ó, virada para você, a palma da mão está virada para você, os dedos todos abertos. Você vai fazer um movimento assim, como se fosse passar a mão aqui dentro, só que você faz de longe assim, ó. Parâmetros. Quando eu comecei a estudar Libras para decorar, eu separava a sílaba assim, ó, parâmetros. Eu ia falando, ó, parâmetros. Aí dá para você fazer bem direitinho. Problema não, amor. Depois que a gente conversa pelo celular, tô doido pra matar a saudade de tu. Tira uma foto, manda depois. Ó, parâmetros faz só assim esse movimentinho. Então, quais são os parâmetros? Eles são 5 principais. Os 5 principais que vocês devem conhecer. Configuração de mão, o sinal é esse. Polegar com polegar, ó, a palma da mão para frente, a outra encosta assim com a palma fechada, ó, polegar com polegar, e faz o movimento do polegar para o minguinho. Isso significa configuração de mão. Ponto de articulação. Ou ponto de localização, depende do autor que você for estudar, ele também chama ponto de localização, que é o lugar onde eu vou fazer. Então, ó, eu posso fazer aqui na cabeça o sinal, eu posso fazer aqui no tórax, eu posso fazer aqui nas minhas laterais, ou no que a gente chama de espaço neutro, que é quando eu não toco o meu corpo. A gente vai chegar já nessa parte. Como é que eu faço essa sinalização para ficar fácil? Eu lembro da Santíssima Trindade, porque para a gente estudar só rezando. Então, a gente vai lá, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então, ponto de localização, eu uso a mesma coisa, ó, cabeça, tronco e ombros. Aí, quando eu vou sinalizar com surdo, eu só rezo. Pai, Filho, Espírito Santo, que dá certo. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu repasso. É uma estratégia para vocês não esquecerem os pontos de articulação. O sinal é esse. Movimento. Ó, minha mão aberta assim, ó. Faz aqui como quem fosse um DJ. Movimento. Eu tô crente que eu sou um DJ, gente, que esse fone desse tamanho de ouvido aqui, assim, ó, movimento. Só lembrar do DJ, ó. Movimento. Orientação da palma. Que eu tô adorando vocês rindo, mangando de mim no chat. Tô baixando o máximo. Pode mangar, contanto que entenda, eu deixo mangar. Orientação da palma. Ó, o meu dedo indicador, ele vai tocar aqui no meu punho. Certo? E eu vou fazer um movimento circular assim, ó. Orientação da palma. Que significa o quê? A palma da minha mão, ela pode estar para cima, para baixo, para dentro, para fora, de qualquer jeito. Então, eu faço esse movimento como se eu estivesse mexendo com ela muito rápido em todas as direções. É um movimento semicircular. Segura aqui, ó. Orientação da palma. E as expressões faciais, ou, como eu prefiro, expressões não manuais. Por quê? Na Libras, eu não vou usar só o meu rosto para passar uma expressão. Eu uso um corpo todo. Eu dou sempre, por exemplo, assim, o sinal de cansada. Quem é estudante de universidade, esse sinal é bem útil. Estou cansada. Você vai fazer o sinal aqui na frente, ó. E o ombro, ele vai lhe acompanhar. A mão está em cima, o ombro está em cima. Quando você desce fechando a mão, a expressão do rosto mostra o cansaço. E seu corpo também, ó, como se você estivesse puxando uma respiração funda e soltado o ar. Cansada. Eu, cansada. Outra situação que eu posso falar de uma expressão não manual, que é uma expressão não só do meu rosto ou só das minhas mãos, mas uma expressão de corpo todo, é se eu for fazer, por exemplo, o sinal de uma mulher andando de salto. O salto é isso. Certo? As mãos assim, ó. Como fosse um pé, outro pé na frente do outro. Ok? Mas eu quero dizer que ela é debochada. É uma enjoadinha que tá andando de salto. Deixa eu fechar aqui minha câmera que todo mundo vê. Pronto. Então, eu quero dizer que ela é debochada. Então, eu vou fazer o movimento com os ombros, como se ela estivesse andando, e a cara de deboche. Estão vendo? Então, não é só minha mão, não é só meu rosto. Meu corpo está respondendo. Então, por isso que a gente chama de expressões não manuais. Certo? Hoje a gente vai estudar principalmente as expressões faciais. Mas é bom vocês terem esse conhecimento que na Libras o corpo todo fala. Deixa eu puxar de volta para perto de mim de novo. Então... pode passar o slide, por favor? Socorro, obrigada. Configuração de mãos. Ela seria referente na língua portuguesa às letras e aos fonemas, certo? Isso significa que para aprender Libras vocês tinham que decorar isso aí tudinho? Não, nunca, jamais. Mas significa que para fazer um sinal vocês têm que prestar atenção na configuração de mão. Ela pode, uma pequena mudança na configuração de mão, ela pode mudar o sentido do sinal. Por exemplo, letra A e letra S. A mudança é bem pequenininha, mas faz diferença. Letra T e letra F. É uma mudança pequena que vai fazer diferença na hora do sinal. A questão do dia, se você fizer com a configuração assim... E se você fizer assim, é gerente. Então, vai mudar o sentido. Então, a configuração de mão, ela é importante nesse ponto. Tem um monte aí, cada vez que você fizer sua mão num movimento diferente, ela vai trazer uma configuração diferente. A lista é muito longa, mas se você for pegar um livro de estudos linguísticos de Ronice Quadros,
Quando ela estiver lá na parte que ela botar só assim, CM, configuração de mão, e bota um númerozinho de lado, aí você vai lá na tabela dela na frente, onde tem todas as configurações de mão, e olha o número. Por exemplo, se eu disser um sinal com a configuração de mão número 24, que é essa configuração aqui. Eu tenho a Alemanha, o sinal de T. Ontem é a mesma configuração. Ela usa outros elementos, mas a configuração de mão é essa. Então, tudo isso vai contando, certo? Então, não se preocupe de decorar essas tabelas. Ela aumenta e diminui toda vez. Existem várias tabelas, vocês pesquisarem na internet, configuração de mão em libras, vão ter várias. Essa é a do MEC de 2005. Tem outras mais recentes. Eu trouxe essa apenas para ilustrar. O próximo ponto, depois da configuração de mão, é o ponto de articulação. Então, a gente tem o quê? Nesse bonequinho aí maravilhoso está marcado, mas para quem não está vendo o bonequinho, aqui é a testa, é um ponto de articulação, olhos, nariz, boca, bochechas, orelhas, tórax. Onde a gente não usa ponto de articulação? Do quadril para baixo. Libras não usa sinal do quadril para baixo. A gente usa sinais do quadril para cima, a partir da linha do umbigo. Então, por isso que às vezes a janela de Libras é só esse quadrado. Quando eu quero representar alguma coisa da cintura para baixo, eu vou usar o que a gente chama de classificadores, que isso aí é assunto quando vocês forem fazer o curso de Libras de vocês. Mas só para ilustrar. Por exemplo, eu quero falar das pernas, eu faço isso. Aqui é um classificador de perna. Pé é assim. Para dizer que bateu o dedinho no cantinho da mesa, eu vou fazer o pé, mostrar, aí vou dizer que eu bati o dedinho, o mindinho no cantinho da mesa, tá? Então, Libras a gente usa da cintura para cima, os pontos de articulação são nesse local. Ele pode ser tocando você, como sinal de São Paulo, que é a configuração da letra P, tocando aqui do lado. Como, por exemplo, o sinal de difícil, que eu faço aqui na testa. Como o sinal de triste, que é tocando no queixo. Sinal de passear, que é tocando nos ombros. De gostar, que é aqui na frente do tórax. Esses sinais, eles tocam o meu corpo, certo? Ele é sobre o meu corpo. E eu tenho os sinais que eles são no espaço neutro, que eles são aqui fora. Por exemplo, o sinal de brincar, que é aqui fora, as duas mãos em Y, ó, passa assim, é aqui fora. O sinal de trabalhar, lembra a configuração da letra L? Trabalhar, ó, passando um pelo outro, trabalhar. O sinal de avião, que é aqui do lado. Então, são sinais que a gente usa o espaço neutro, é um espaço que ele está próximo a mim, mas ele não vai tocar meu corpo. Ok? Pode passar o próximo slide, Socorro. Lembrando, gente, é uma oficina, é tudo muito rápido. Infelizmente, eu não vou poder passar todos os conteúdos para vocês, vou passar o mínimo de informação, que é o que nos dá tempo. Mas fiquem à vontade para fazer um curso de Libras, é sempre maravilhoso, eu super recomendo. Socorro, pode passar o slide, por favor? E sinais com movimento e sinais que não têm movimento? O que significa isso? Eu tenho sinal como sinal de conhecer, ele é parado. O sinal de... Desculpa, gente. O sinal de casa é um sinal parado. O sinal de árvore é parado. São sinais que eu não preciso estar me mexendo para fazer. Eu faço sinal parado, né? E a gente tem outros sinais que eles vão ter movimento, que eles precisam do movimento para ter significado. Avião precisa do movimento. O sinal de triste tem movimento. O sinal de pular tem movimento. O sinal de rir, chorar. Se eu botar só o dedo assim no olho, vocês não sabem o que é que eu quero.
Para dizer que está chorando, eu tenho que fazer movimento assim, ó. Forçar a lagrimazinha descendo. Se eu botar a mão só aqui, não tem sentido. Eu tenho que dizer que eu estou rindo e fazer carinha de riso. Ou, se eu passar assim para baixo, no queixo, é o sinal de queijo. Assim, ó. Queijo. Então, o sinal ele pode ter movimento ou não, dependendo das situações. Certo? Dançar tem movimento, muito bem. Dançar tem movimento. Passa para o próximo slide, Socorro, por favor. E a palma da minha mão? Então, a gente usa muito isso. A palma da mão, ela pode estar para fora, certo? Virada para outra pessoa. Ela pode estar para dentro, que é, no caso, virado para você. Ela pode estar virada para a direita. No meu caso, eu estou usando a mão esquerda, né, gente? Então, se eu estou usando a mão esquerda, minha palma está para a direita. Ela pode também estar para a esquerda também, assim. Tem sinais que faz isso com a gente, deixa a gente com uma dorzinha no braço muito ruim, mas tem, certo? Ela pode estar palma para baixo ou palma para cima, certo? Palma da mão é fácilzinho, tranquilo, né? Dá para entender. Pode passar para o próximo slide, Socorro. Expressões faciais. A gente não vai ver todas as não manuais hoje, mas a gente vai ver principalmente as faciais. É aquela carinha que expressa o seu sentimento. Por exemplo, se eu for fazer o sinal de triste, eu não posso fazer o sinal de triste assim. Não combina. Né? Um sinal de triste. Sinal de feliz. Ou feliz. Tem que ter o sorriso. Tá? O sinal de raiva. De angústia. Medo. Então, para cada carinha, o legal é vocês ficarem na frente do espelho fazendo as caretinhas assim. Raiva. Medo. Feliz. Triste. Começa a fazer esses exercícios na frente do espelho. Né? Ele vai ajudar a treinar essa parte. Porque o sinal ele vai ter que dizer a sua emoção no momento. A gente consegue passar a emoção por meio da fala. Os surdos, eles passam a emoção pelo meio das expressões faciais. Certo? Não vamos fazer todos esses daqui, porque vai tomar muito tempo. Né? Mas é mais ou menos sobre isso que a gente tem que falar. A importância de vocês treinarem. É preciso ter cuidado da expressão facial para não passar a ideia de ironia ou deboche. Por exemplo, sinal de triste e você está sorrindo. Porque assim, se eu for conversar com o surdo e disser eu tô triste e der um sorrisinho, eu tô dizendo a ele que eu tô sendo falsa. Eu tô sendo irônica. Eu não tô realmente triste, eu tô usando ironia. Então, eu dou o sinal de tristeza e dou um sorrisinho. Eu estou sendo irônica. Né? E outras coisas também que às vezes deixam o surdo um pouco confuso. Vamos dizer, o sinal é de medo, que você está correndo porque está com medo de alguma coisa, mas se você está rindo, ele não vai passar aquela piada, uma brincadeira. Está com medo de quê se a pessoa está rindo? Não estou entendendo o que está acontecendo. Então, para trazer clareza na informação, muita atenção nas expressões faciais. Ok, obrigada aí, Maradona, pelo complemento. Gente, eu tô puxando o saco de Maradona, é porque eu conheço ele há 10 mil anos atrás. Maradona já sabe Libras, tá? E eu vou ficar perturbando ele, porque ele é uma pessoa que está aqui para me dar esse apoio, né? Não me sentir sozinha na aula. Então, gente, só para questão de conhecimento de vocês, chegou um surdo, meu Deus, o que é que eu faço? Chegou um surdo no meu local de trabalho, como é que eu ajudo no meio da rua para pedir uma informação?
Ou eu estou vendo um surdo passando um sufoco na rua, no supermercado, querendo uma informação, não tem quem ajude. E como é que eu vou começar esse diálogo com o surdo? Como é que eu falo com ele? Estou lá, passando minhas compras no supermercado, tranquilo, de boas. O embalador é surdo. Como é que eu faço para conversar com ele? Como é que eu faço para ter essa comunicação inicial? Simplérrimo. Vamos começar. Seja bem-vindo, a gente usa mais para recepcionar em algum lugar. Boto já alguns nomes para vocês. Boto aí no chat já. Tem alguns lugares muito legais que oferecem curso de Libras a preços bem bacanas. Inclusive, tem uma escola que está oferecendo até os cursos online. Boto já para vocês. Então, olha só. Seja bem-vindo. Vocês são alunos da UFRN, estão feito socorro, organizando um evento. E nesse evento tem palestrantes surdos, tem pessoas surdas, e você quer dizer a ele que ele é bem-vindo ao seu evento, ou à sua casa, ou ao seu ambiente. Então, vocês vão usar, ó, palmas para cima, a mãozinha assim, ó, de lado, de preferência para o lado que o surdo está, certo? Vamos olhar a questão do movimento. O surdo estiver desse lado de cá, vamos fazer de conta que o surdo chegou por aqui, eu vou fazer o sinal para ele. Indico como se ele fosse entrar, ó, indico com a mão. Seja bem-vindo. Ó, de novo. Bem-vindo. Tá? A palma da mão sempre para cima. Bem-vindo. Certo? Se ele está no ambiente, é uma sala, um espaço amplo, um local aberto, ele não está vindo da porta, não está vindo de uma direção específica, você pode fazer assim, ó, as mãos cruzadas. Bem-vindo, ó. Começa com a mão cruzada e abre. Bem-vindo. Como eu posso dizer para vocês, ó, vocês, bem-vindos. Ok? Depois, bom, boa e bem. É o mesmo sinal. Vai fazer assim, ó, a configuração da letra O. Bota a pontinha dos dedos em direção à boca e abre os dedos. Bom. Boa ou bem. Por exemplo, pode passar para o próximo slide, Socorro. O sinal de bom dia, eu faço bom, a letra D, de um lado para o outro. Dia. Se eu sou canhota, da direita, o meu braço fica cruzando o corpo, ó. Eu boto da direita para a esquerda. Faço um semicírculo como se o sol estivesse nascendo, ó. Bom dia. Se eu sou destra, eu vou usar minha mão direita, eu venho da esquerda para a direita. Bom dia. Um solzinho nascendo aqui por cima da sua cabeça, ó. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Vou dar uma dica legal para vocês. Usa a palma da mão aberta. Tem gente que usa assim, boa tarde. Só que isso dá confusão. Por quê? Se eu faço boa tarde, vai dar errado. Vai dar briga. A pessoa não vai entender o que você está querendo dizer. Então, ao invés de eu usar boa tarde assim e correr o risco de dar errado, por um local, um ponto de localização, você dá um sentido pejorativo à palavra, vamos usar o boa tarde com a palma da mão aberta, que também é aceita e causa menos confusão. Então, ó, boa tarde ou boa tarde, aqui, ó, com o braço de lado. Boa tarde, que é o que a moça está usando. Boa tarde. E boa noite, eu tenho 2 sinais para boa noite. Eu tenho boa noite, minha mão está fechada em S, a outra passa por cima, noite, certo? Boa noite. Ou boa noite, como se fosse fechar os olhos, ó. Boa noite, ok?
Pode passar para o próximo, Socorro. O oi. Oi é clássico, versátil e eu amo usar. A letra O e a letra I juntas na mesma mão, ó. Faz a letra O, levanta o dedo mindinho, a letra I, movimento, ó. Oi. Ele é super versátil. Oi é maravilhoso. É um sinalzinho curtinho, pequenininho, que dá para usar em qualquer situação. O, I. Próximo slide, Socorro. Tchau, você já conhece, é convencional, tá? E, por favor, você junta as duas mãozinhas assim e faz o movimento, ó. Por favor. Lembra da expressão? Por favor. Pronto. Tem que usar bastante expressão facial. Com licença. Ele tem a configuração de mão para duas situações. Se você quer passar entre dois surdos, eles estão lá conversando e você quer passar, então você vai fazer assim e abrir um pouco a mão, ó, com licença, para eles entenderem que eles precisam afastar, ó, com licença. É um sentido de passagem, tá? Então, com licença, e você vai passar por ali. Se é uma licença, por exemplo, para entrar numa aula, ou num ambiente, ou falar alguma coisa, é uma licença, você não vai passar. Você quer pedir uma informação. Então, com licença, para poder falar com a pessoa. Então, você usa sem afastar os dedos assim, ó. Licença, só puxa para junto de você. Bota aqui na frente, as pontinhas dos dedos juntas e puxa para perto de você. Com licença. Certo? O sinal de desculpa é a configuração da letra Y. Esse ossinho aqui dos dedos, você vai encostar no queixo, assim. E faz uma expressão de culpa, tá? Não pede desculpa com deboche assim. Não vai dar errado. A expressão. Tem que ter culpa no cartório. Tem que pedir desculpa porque tá errado. Então, vamos fazer uma carinha de culpa. Assim, ó. Ó. Tá? Obrigado. Você pode usar as duas mãos, uma na testa e outra aqui próximo ao tórax, e passa para frente. Obrigada. Ó, o movimento é esse. Ou você pode usar só uma. Obrigada. Assim. Certo? Dá as duas situações dá certo. Obrigada ou obrigada. Aí vamos falar da questão nome e sinal. Dentro da comunidade surda, a gente usa o sinal particular, que ele vai substituir o nome. Chego já nessa parte. Maradona está me lembrando que sinal não tem gênero, normalmente. Então, a gente coloca o arroba. Isso dá uma discussão polêmica, porque quando a gente vai falar com o cego que coloca o arroba, dá errado. Aí tem gente que coloca o X, e tem gente que está colocando agora o artigo neutro, mas a gente vai chegar num senso comum para que fique claro para todos. Libras, ela não tem representação de gênero, eu explico já por quê, mas a questão, vou primeiro falar da questão do sinal. Por exemplo, meu nome, Patrícia. Toda vez que eu for me apresentar, eu tenho que ficar fazendo isso, é cansativo. Eu, dentro da comunidade surda, eu tenho o meu sinal, que é minha marca. Significa que onde você chegar e perguntar pela professora Patrícia, usando o meu sinal, eles vão saber quem é. Que é assim, ó. Letra P, o dedo médio, no meu caso eu estou fazendo com o braço direito, tá? Meu sinal é com o braço direito, a mão configurada na letra P, o dedo médio vai tocar aqui no canto direito, no canto esquerdo da minha boca. O meu braço, ele cruza e toca aqui. A palma fica virada para mim. Certo? Então, ó, meu sinal é esse. Patrícia. Porque eu tenho esse sinalzinho aqui no meu rosto.
E os surdos me marcaram com esse sinal. A letra P do meu nome. O dedo médio toca aqui no sinalzinho. O sinal de Patrícia. O sinal de Maradona eu esqueci. Maradona, abre tua tela, apresenta teu sinal aí pro pessoal. Maradona tá com tela, Maradona? Eu esqueci teu sinal, criatura. Algumas pessoas, elas... Aí, Maradona. Qual é teu sinal, Cristão? Cadê? A letra D, né? É. E aí, por causa da barba, pessoas me deram esse sinal. Assim, na frente da barba? Isso. Não. Obrigada, querido, pela participação. Então, o sinal de Maradona é a letra D assim na barba. Né? E isso vai facilitar. Ah, tem pessoas que vai ter o mesmo sinal que outras. Tem, do mesmo jeito que tem muita gente que se chama Patrícia. Pode ter outras pessoas que têm esse mesmo sinal do meu, pode ter outra pessoa que tem o mesmo sinal do Maradona. Acontece, né? Igual ao nome de cada um. Quando eu quero perguntar o sinal de alguém, eu uso essa configuração de mão. Ó, não é o punho fechado, tá vendo que meus dedos eles estão quase uma escadinha, certo? Não é o punho fechado, não. É essa configuração aqui. Eu vou fazer um movimento giratório com a mão assim, ó, pro lado da pessoa. Qual é o seu sinal? E quando a pessoa vai perguntar para mim, ou melhor, quando eu vou dizer o meu sinal, desculpa, gente. Quando eu vou dizer o meu sinal, eu vou pegar essa configuração de mão com a palma para cima e vou encostar essa lateral dos dedos aqui no meu peito, assim. Meu sinal. Certo? Então, meu sinal, Patrícia. O sinal de Maradona é esse. Então, a gente vai normalmente apontando para a pessoa. Ok? E quem é que dá o seu sinal? Uma pessoa da comunidade surda, de preferência o surdo. Atualmente, alguns professores de Libras ouvintes podem dar o sinal das pessoas, mas depende muito da comunidade surda em que está inserido. Teve uma discussão muito grande, eu dei aula de Libras remota, e sempre que eu dou aula de Libras, os surdos da UFRN não gostam que a gente dê os sinais. Tem alguns surdos que não querem, tem outros que aceitam, e ficam nessa polêmica. Então, eu sempre dou preferência a um surdo dar o sinal. Convido um surdo para minha aula e ele faz o batismo para evitar discussões. É uma questão bem polêmica. Por quê? O sinal, o surdo ele vai olhar para você, ele tem que conhecer você e ele tem que ter características suas, seja de personalidade ou seja física. No meu caso foi física, que é o sinal que eu tenho no rosto. Então, ele vai olhar para você e, dentro dessas características, ele vai criar o seu sinal, a sua identidade. E isso também é um símbolo de intimidade dentro da comunidade surda, porque o surdo, para lhe dar o sinal, ele tem que lhe conhecer, né? E é uma questão, né? Infelizmente, a gente não pode sair criando sinais por aí. Não pode, assim, eu me olhar no espelho um belo dia e dizer, meu sinal vai ser esse. Não pode, tá? Ele é um sinal que ele tem que respeitar, ele faz parte da identidade da cultura surda, e ele tem que respeitar esses critérios. E nem ficar trocando, é igual o seu nome, depois de registrado uma vez, não troca. Mas eu não gostei do meu sinal. Isso você tem que dizer na hora que estão lhe batizando, na hora que estão lhe dando o sinal. Aí você diz, eu não gostei, eu quero trocar. Não precisa ser simpático porque é o surdo que está lhe dando o sinal, não. Você pode dizer a ele que não gostou, às vezes eles botam um defeito, um sinal que você não gosta. Então, na hora que o surdo está lhe dando o sinal, você já avisa se tá bom, memoriza para não trocar. Aquele ali, para sempre, amém. Certo? Não fica trocando, é igual o nome próprio. Deixa eu ver se eu... Sim, questão dos gêneros. A questão dos gêneros, ele é muito interessante. Homem... Por exemplo, eu quero falar professora. O sinal é esse. Professor
é esse também. Não vai fazer diferença. Aluno, o sinal é esse. Aluna, o sinal é esse. Não tem marca de gênero. Alguns sinais, eles já têm o gênero implícito. Por exemplo, mãe e pai. Tá, hoje em dia, ainda tendo uma discussão sobre a questão disso, mas a marca de mãe é o sinal de mulher e bênção. Pai também é homem, bênção. Certo? Sinais que de forma geral, expressam outras situações dentro da situação familiar, ele já não tem gênero, por sinal de tia, é tia e tio. Filho, é filho ou filha. Vai ser o mesmo sinal para ambos os gêneros. Isso facilita muito a vida da gente na hora de traduzir. Se eu quero identificar o gênero da pessoa, aí eu vou ter que identificar. Por exemplo, quando eu vou falar ele, eu aponto. Se eu quero dizer, se eu preciso dizer que é homem ou mulher, então eu vou apontar aquela mulher ou aquele homem. Se não for uma situação que eu preciso explicitar o gênero, eu só aponto ele ou ela. A pessoa olha, já viu se é homem, se é mulher, já está ali, visível. Ou ele, Maradona. Ou ela, Patrícia. Já está tudo dentro da própria sinalização. A gente não precisa estar fazendo marca de gênero, como a gente tem no caso das palavras em língua portuguesa. Certo? Então, nome e sinal, tá ok? O nome usa da filologia. O sinal é quem foi batizado pela comunidade surda. Não adianta no primeiro dia que você chegar, conhecer um surdo, naquela ansiedade. Ah, me dá meu sinal. Alguns surdos não gostam. Você tem que ter uma convivência. Se for fazer um curso de Libras e o professor for surdo, normalmente eles já dão o sinal. Então, segura a ansiedade aí um pouquinho, que o seu sinal vai vir com o tempo. Certo? Eu tenho alunos que eles ficam super ansiosos, aí chega no lugar e ali tem um surdo, oi, tudo bom, me dá um sinal, o surdo fica olhando assim, eu te conheço? Sei nem quem é você. Nunca nem vi sua cara, mas você tá me pedindo um sinal. Então, conheceu o surdo no supermercado, perto da sua casa, vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, conversa com ele um tempo, e pede para ele criar seu sinal. Ganha uma intimidade para poder pedir o sinal, tá? Não chega assim na lata pedindo não, que fica complicado. Falando agora, conhecer o surdo. Precisa, por exemplo, preencher uma ficha de informações. Como é que eu vou perguntar a ele idade, onde mora, essas coisas? Então, sinal de idade. Configuração em Y. Aqui, ó, perto do peito, tá? Passa fazendo um risquinho sentido do ombro, ó. Subindo assim, só até o ombro, pertinho do peito até o ombro. É movimento só de punho, tá, gente? Não precisa muita coisa, não. Então, sua idade. Sinal de nome, para eu perguntar o nome da pessoa. A letra U, assim, ó, pro lado dela. Nome. Seu nome. Se for meu nome, eu aponto para mim e faço o sinal de nome. Então, seu nome. Seu sinal. Sua idade. Ó, o sinal de idade aqui. Idade. Você mora, ao sinal de casa, onde? Você mora onde? Para preencher aquelas fichinhas de endereço. Você mora onde? Ó a mão, assim, ó, essa configuração aqui, ó. Tá vendo? Meus dedos estão todos fechados, deixei só o polegar e o indicador, eles ficam meio curvadinho, como fosse a letra C. Aí eu começo com eles assim embaixo, ó. Onde? Você mora onde?
Pode fazer o sinal de rua, mas assim, quando você diz você mora aonde, ele já entende que você quer o endereço. Sinal de casa também significa morar, certo? Moradia, residência. Libras também tem essa coisa fantástica. Um sinal significa várias coisas, então ajuda bastante. Então, casa, moradia, residência. É o mesmo sinal. Eu faço mora onde? Ok? Já dá para preencher um formulário aí bem legal. E outras informações que você precisa perguntar, se a pessoa é casada, se é solteira. Ó, o sinal de casada, as mãos juntas. Assim. Solteira é a letra S, balança assim na frente. Solteira. Se você é divorciado, é as duas letras D, ó, barriga com barriga, separa. Ou eles usam só o sinal de separado, que é assim, ó, separado. Tá? Se você precisar falar com a pessoa, perguntar se ela tá bem, tudo bem. É o sinal de bom e o joinha. Tudo bem. Certo? Casado, amancebado, mora junto, é o sinal de casado. Então, é o mesmo sinal, ó. Ficando, depende, ficando e namorando, é assim, ó. É o dedo, tá vendo a minha mão aberta? O dedo médio vem aqui. O meu toca, gente, na mão, mas o de vocês não é obrigado a tocar, não, tá? Pode ser só assim, ó. Ó. Tá? Namorando, ficando. Paquerando é aqui, ó, o dedo mindinho aqui, ó. Como se estivesse piscando, ó. Paquerando. Certo? Então, mas quando a gente vai preencher formulário, a gente não pergunta essas coisas, né? Essas coisas a gente pergunta quando tá paquerando com a pessoa, né? A gente vai... Então, se a pessoa disser, eu moro junto, eu sou casado, sou separado, né? Né, Maradona? Agora, você está paquerando com a pessoa, aí você vai pedir a ele o número do telefone, né? Então, vai pedir assim, o número do telefone, está paquerando com a pessoa, está querendo conhecer mais informações, né? A idade, aí vocês podem perguntar essas coisinhas. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Pede do Instagram, pode pedir algo assim, ó, Instagram. Né, Maradona? Largou nada, conheço você. Ó, Instagram, vou ensinar vocês algumas redes sociais. Hoje em dia se usa muito. Não está no meu slide, porque eu disse assim, você ensinar só se der tempo. Se não der tempo, aí a gente não ensina. Ah! Em vez de fazer o sinal de briga, fez sinal de burro. De obrigada, fez sinal de burro. Nossa! Vamos compartilhar mico? Eu já paguei um mico pior. É, o meu foi parecido com esse, Maradona. Eu já fiz já peguei um mico lindo numa primeira aula de Libras, fazendo aquele negocinho, aquele sinal do nariz, Patrícia, entende? Aquele sinal do nariz. E aí também já perguntei se a professora ia fazer sexo oral com alguém, gente. Mas eu ia perguntar outra coisa. É porque é a questão, lembra da questão do parâmetro? Vocês têm que ter cuidado com a articulação, com o movimento, com a configuração da mão, porque dessas diferenças. Oh, bem simples. Eu estava apresentando, você já foi no Letras Libras, gente. Eu, aluna, tudo bem, apresentar um seminário ótimo. E eu ia falar de um duelo, certo? Só para vocês entenderem quão constrangedor foi. Eu fui explicar o que era um duelo, porque a aula era de literatura, com o professor Joatan, não sei se Maradona conhece, mas com o professor Joatan. Minha sala tem
muitos surdos, e a aula é em Libras, o professor dá aula em Libras, ele não fala. Ele é ouvinte e tudo, mas ele dá aula dele em Libras, ele não fala durante a aula. Então, foi lá, o duelo. É uma pessoa, um homem, e o outro homem brigando, né, por uma mulher. Então, o sinal correto seria o homem, outro homem, brigando, duelando, que é no sentido das armas, né? Duelando por uma mulher. E eu transformei isso num bacanal. O que é que eu fiz? Esse é o sinal de duelar e esse é o sinal de sexo. Então, o que é que eu sinalizei? O homem, o outro homem, fazendo sexo com uma mulher. Adoro! Socorro, Escoteia. Não sou só eu que faço isso, né, professora? Aí, gente, as minhas colegas surdas, os meus colegas surdos ficaram horrorizados com o que eu estava dizendo na aula de literatura. E o pessoal ficou vermelho, corado, envergonhado. E eu, não, gente, é isso. Aí o professor dizendo, calma, Patrícia, explique de novo, você está explicando errado. Mas é isso, expliquei de novo. Quando o professor viu que eu não estava entendendo onde estava meu erro, foi que ele pediu permissão às surdas e disse, eu vou falar porque ela não está entendendo. Aí ele olhou para mim e disse, Patrícia, você trocou o sinal de duelo por sexo. Então, repita a sua explicação com o sinal correto. O sinal de duelo é esse. Gente, eu morri. Eu queria sair da sala na hora. Mas, assim, eu esqueci de prestar atenção no movimento, que são diferentes. O movimento é assim, que é o de sexo, né? A configuração de mão é essa. O movimento é esse, para cima e para baixo. E o movimento de duelo é o quê? É os dedos estirados e eles vão movimentar os dedos como gatilho e separar as mãos. 2 detalhes pequenininhos me botou numa enrascada. Eu disse a você que era grande. Todo mundo passa por isso. Hoje em dia eu sempre ensino parâmetros. Eu sempre digo às pessoas, olha, vamos prestar atenção nos parâmetros. Temos que fazer o sinal prestando atenção a isso. Ô, Maradona, realmente ficou horrível. Maradona, melhore. Outra coisa, na hora que a gente está apresentando, a gente está nervoso, a gente está nervoso. E acontece isso, gente. É outra coisa que eu falo. Em Libras, você tem que ser sem vergonha, tá? Eu acho que só em Libras não. Acho que na vida, para aprender qualquer coisa, você tem que ser sem vergonha. Essa história de, eu não vou para frente para fazer, para aprender porque eu tenho vergonha e tenho medo de errar. Não, gente, é errando que a gente aprende. Só dá para aprender depois que errar. Errou, aprendeu, pronto. Agora você pratica para fazer direito. Porque Libras é como qualquer língua. Ela vai precisar de prática. Você tem que praticar. Você não pode achar que olhando e lendo livros você vai aprender. Sinto muito lhe informar. Vai não, querido. Se você não praticar, você pode ter a melhor teoria do mundo. Mas sem prática não rola. Libras é prática. Tem que ter confiança para as expressões faciais. É tudo exercício, é tudo prática, é tudo convivência. Às vezes a pessoa tem dificuldade porque diz assim, né, principalmente quando eu estou dando aula de Libras, os alunos questionam muito, professora, mas eu não tenho contato com surdo, eu não conheço surdo. Maradona está falando aqui que contato com surdo é essencial, realmente. Mas você nunca vai ter contato e nunca vai conhecer se você não começar a vê-los, a ter acesso a eles. Tenho certeza que hoje, depois dessa aula, em outros ambientes que vocês estejam, seja no supermercado, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, vocês vão começar a ver os surdos. Porque o maior problema da gente é que a gente não vê supermercados em Natal, não só o Nordestão é um dos mais famosos, mas os supermercados em Natal, várias redes de supermercado, tem surdos trabalhando.
como operador de caixa, como estoquista. A gente tem surdos na Unimed, a gente tem surdos na Apivida, a gente tem surdos em lanchonetes, a gente tem surdos trabalhando na rede pública, a gente tem surdos em diversos espaços, só que a gente não está habituado a ver. Então, quando começar a prestar atenção nesse espaço, eu tive alunos que descobriram que trabalhavam com colegas surdos quando começou a aprender Libras. Aí foi que ele começou a prestar atenção que no refeitório tinha colegas que eram surdos e que estavam conversando em Libras. Socorro está fazendo mais chantagem, gente. Mais tarde vai ter uma roda de conversa sobre bilinguismo e educação do discente surdo. Sabendo eu que Maradona é uma pessoa inserida na comunidade surda, ele está estimado a trazer pelo menos 2 pessoas surdas para estar participando dessa atividade à noite. Senão eu vou pegar ele quando a quarentena acabar. Eu só vou ficar com pena de Maradona porque está difícil, porque hoje também tem uma palestra pelo Setembro Azul, Dia do Surdo, que acho que é hoje, Dia do Surdo, ou é dia 26. E vai ter uma palestra muito importante hoje com a professora Flávia Roldan, que está concorrendo cruelmente com vocês. Eu não sei se os surdos vão... Eles devem estar bem divididos entre a professora Simone e Cédra e a palestra de Deus na Noite. Notei, porque está acontecendo um evento simultâneo agora, enquanto nós estamos nessa atividade. E eu tô cheia realmente que nós estamos com um número bem menor do que antes, mas é realmente porque estão em outra atividade. Socorro, meu amor, nós já passamos a lista algumas vezes, mas daqui a pouco eu coloco de novo. Mas é bem interessante. Maradona conhece a professora Simone, a professora Cédra, e sabe que elas são maravilhosas, gente, pessoas top de linha. Vocês têm que participar, não percam essa oportunidade de forma nenhuma, porque falar sobre educação de surdo e bilinguismo é extremamente importante. Eu gostaria de saber se tem alguém que não é da área da educação, se tem alguém que seja de outra área aqui no curso de Libras. Se tiver alguém de outra área, coloca aí para mim só por uma questão de curiosidade. Todo mundo é da pedagogia da educação. Maradona é chique, ele é bibliotecário. Eu considero da área da educação, Maradona. Então, eu acho que é todo mundo pedagogia. Ou o povo está só com as telinhas, com as carinhas e não estão participando da aula. Estão dormindo. Mas eu acho que a maioria aqui é pedagogia. Ok, Socorrinho, a gente terminou um pouco cedo. Que bom, que bom. Lembrar a vocês, gente, que quem ainda não se inscreveu no evento do CIGA, se inscreva, tá? Via CIGA no evento. E também na minha atividade de hoje, é muito importante. E é isso, dizer que esse evento está maravilhoso, é um dos primeiros eventos que a gente organiza, assim, nós já vemos organizando outros eventos, mas esse é o que a gente está com a maior abrangência, que a gente está transmitindo, que a gente está gravando, que a gente está fazendo via CIGA. Então, é muito importante mesmo para todos nós esse feedback de vocês, tá bom? Muito mesmo. Agradecer imensamente a professora Ana Patrícia, que desde o início está com a gente. Quando essa ideia só tinha 2 pessoas, a terceira era a Ana Patrícia. Estava lá, linda, maravilhosa, contribuindo, dando ideias para a gente. Esse evento não ia acontecer sem ela. Estou à disposição. Você sabe que eu gosto de participar dessas coisas. Para quem não sabe, gente, a Ana Patrícia, ela não está mais com a gente com vínculo na universidade e nem por isso ela deixou de estar aqui com a gente, participando, contribuindo, dando todo o apoio. E aí, que a pessoa não ama uma pessoa dessa, passa a amar depois disso, né? Dizer que ela é linda, maravilhosa. Obrigada, amor. Sei que é um prazer trabalhar com você. Vou encerrar, né? O Socorro já fez aí esse fechamento, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, importantíssima, que inclusão, principalmente vocês são todos pedagogia, então eu vou falar sobre inclusão em sala de aula. Inclusão é difícil, mas não é impossível.
Professor que se decida a incluir, ele precisa estar disposto a aprender sempre. Ele tem que lembrar que ele vai mais aprender do que ensinar. Que a inclusão, ele é um processo, e cada sujeito, ele vai refletir para você durante esse processo de forma diferente. Então, a gente diz assim, Libras para surdo, não é receita fechada. A gente tem vários outros ambientes. Libras é extremamente importante. Mas se não está funcionando, não se desespera não, gente. A gente tem outras formas também. Tá? É sempre inovar e sempre conhecer. Foi um prazer, todos vocês. Precisando, Socorro tem meu contato. Pode falar comigo de novo. Agradeço de novo o convite. E espero vocês mais tarde na palestra das professoras Simone e Sedna, que elas têm muito a ensinar. São professoras surdas e extremamente inteligentes, e garanto que sobre comunidade surda e sobre bilinguismo, elas falam com uma prioridade como ninguém. Ok? Grande abraço. Beijo a todos. Esse é meu microfone. Beijo a todos, um grande abraço. Lembre-se de fazer o cadastro no SIGAD, responder a lista de frequência, para vocês garantirem os certificados de vocês. Lembrem-se, alguns certificados só estarão disponíveis depois do encerramento do evento na sexta-feira. Tá bom, gente? Beijo. A gente ama vocês.